Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nossa boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. Como sempre, é um prazer, uma alegria, quando a gente recebe um convite dessa casa para poder divulgar, trocar algumas ideias acerca do Evangelho de Jesus. Eu realmente me sinto muito feliz. É a segunda vez já que a gente vem, mesmo que virtualmente, poder falar do Evangelho na casa de Aniceto, essa casa que nós tanto amamos. É interessante porque, de alguma maneira, a distância que nos separa nesse momento, ela desaparece. Nós nos sentimos como que pertinho de vocês, sentimos o nosso coração cercano a essa casa espírita, a esse bairro, a essa cidade onde nós nascemos, crescemos. Então, é uma alegria muito grande. Eu agradeço de coração a vocês. E fiquei também muito feliz quando o irmão Sérgio, ele me passou o tema, a proposta da noite de hoje, que é o Sermão da Montanha, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 7 é o capítulo que abre o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que eu considero um dos maiores poemas de Jesus que ele ofertou à humanidade, que são as bem-aventuranças. Então, justo esse capítulo inicia com a primeira bem-aventurança, que é essa: bem-aventurados os pobres de espírito. E é o que a gente vai tentar falar um pouquinho na noite de hoje. Para a gente tocou o item, o que é preciso entender por pobres de espírito. Porque nos parece que há uma certa confusão, às vezes, em entender, na verdade, o que é ser pobre de espírito. Bom, a princípio, eu gostaria de levantar a fala do nosso irmão Mahatma Gandhi. Ele dizia algo muito interessante. Ele dizia que se toda a literatura religiosa do mundo fosse queimada e restasse apenas o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Ou seja, se tudo que Jesus falou, se todas as literaturas religiosas fossem queimadas, desaparecessem, mas ficasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele ainda dizia que se o cristianismo fosse o Sermão do Monte, ele seria cristão. Então, essa criatura, esse espírito de uma grandeza extraordinária, ele entendeu o significado do Sermão do Monte. Quando Jesus subiu a montanha, subiu o monte e cantou as bem-aventuranças. Cantou esse código, vamos assim dizer, de leis morais que regem o nosso universo e que deveria reger também a vida de cada um de nós. Essa é a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho: renovação, vida nova, homem novo, despertamento, reforma íntima. Então Jesus, ele trouxe essa mensagem
imortal de Deus. Ele trouxe esse presente para a humanidade, quando ele, segundo os espíritos superiores, sobe o monte, o alto da montanha e canta as bem-aventuranças. Alguns autores dizem que ele estava subindo, outros dizem que ele estava descendo. Mas a gente se pergunta, o que importa que ele estava subindo ou descendo? O que importa é que num determinado momento ele parou e, aproveitando aquele cenário maravilhoso da natureza, ele cantou as bem-aventuranças. Ele reuniu em torno de si a multidão e começou a falar. Antigamente, naquela época e antes inclusive de Jesus, era muito comum, as pessoas gostavam de subir a montanha ou ao monte para falar, para pregar, para predicar, porque a voz ali, ela ecoava mais solta e ela chegava às vezes a milhares de quilômetros de distância. Então Jesus reúne a multidão e canta as bem-aventuranças. Igual Moisés também, né? Quando ele subiu também o Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, né? Diretamente na pedra, através de uma mediunidade muito peculiar, que nós não vamos, por suposto, entrar nesse detalhe, mas é interessante também que ele também subiu ao Monte Sinai. A gente para e pensa nesse momento que o amor do Criador, do nosso Pai, de Deus, ele alcança a todas as criaturas, onde quer que nós estejamos. Então, os espíritos já vêm nos dizer que não é por acaso que essa bem-aventurança é a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurados os humildes de coração. Porque a humildade, ela tem que vir primeiro para que logo as outras virtudes, possam ir se desenvolvendo em seguida. Sem a humildade, nós não conseguimos passar, vamos assim dizer, para as seguintes etapas. Isso a gente aprende com os grandes estudiosos do Sermão do Monte. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele faz um trabalho maravilhoso sobre o Sermão da Montanha, e ele nos diz isso, que a humildade vem em primeiro lugar, porque como que ela abre as portas para que todas as outras virtudes possam ir entrando, acontecendo na nossa vida, desenvolvendo dentro do nosso coração. Por isso Jesus fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. E é interessante quando a gente vai estudar, se a gente voltar lá atrás no Velho Testamento, a gente vai encontrar essa palavra, pobres de espíritos, também utilizada pelos profetas daquela época. Nós pesquisamos, por exemplo, e encontramos que o profeta Isaías, lá atrás, antes de Jesus, tem uma passagem muito bonita de Isaías, que está no capítulo 66, versículo 2. Eu vou ler com a permissão de vocês, porque ela é muito bonita, falando
dos pobres de espírito naquela época. Ele diz assim, resumindo um pouquinho: eis para quem estão voltados meus olhos, para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. Olha que coisa maravilhosa que ele diz, o profeta Isaías: meus olhos estão voltados para o abatido e o pobre. E seguimos pesquisando e encontramos também no capítulo 57 de Isaías, versículo 15, uma outra fala muito interessante, quando ele diz assim: porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. É lindo, verdade? Eu achei linda essa fala do profeta Isaías, quando diz que o que ele quer é estar junto com o humilhado e com o desamparado, ou seja, com os pobres de espírito. É interessante a gente pensar que isso que nós estamos falando, que nós acabamos de ler, é uma tradução do texto hebraico que fala do abatido. Quem é o abatido? O abatido é aquele contrito, é aquele curvado ao passo de algum fardo, ao passo dos problemas, das dores. É o quebrantado pelas provações da vida. Esse é o abatido. Mas na época de Jesus, há 2000 anos atrás, tem uma coisa interessante. As pessoas, em geral, o povo, eles falavam mais o aramaico, não falavam tanto o hebraico. Tudo aquilo que era lido, estudado, as orações, elas eram feitas em aramaico. Isso é muito interessante quando a gente vai estudar. E Jesus, um dia, ele entra na sinagoga e começa a ler esse texto de Isaías, esse que nós acabamos de ler agora, essa maravilha de texto. E ele começa falando assim: eis que se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Só que ele começa lendo, já traduzindo para o aramaico e interpretando. Olha que maravilha! Lendo e já interpretando. E aí vem a beleza desse texto na interpretação do nosso mestre. Ele diz assim: os céus são o trono da minha glória, e a terra é um apoio para os meus pés. Qual a casa que vocês poderiam construir diante de mim? E qual é o lugar para a morada da minha presença? Ele pergunta: qual é o lugar para a morada da minha presença? Aí a gente lembra quando Estevão, lá no livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, e lá o personagem de Estevão, ele diz o seguinte, que Deus não habita em templos humanos.
Deus habita dentro do coração de cada um de nós. E nesse caso, no coração dos pobres de espírito, no coração dos humildes, trazendo essa mensagem maravilhosa do Evangelho da noite para nós. Então Jesus continua lá na sinagoga e diz assim: eu, porém, vos digo, minha vontade é olhar para o humilhado, para o humilde, para o abatido, que treme diante da minha palavra. Olha que linda essa tradução, essa fala de Jesus. Minha vontade, meu desejo é olhar para o humilde, que é o pobre de espírito, ou pobre em espírito, né? Cada um fala de uma maneira, mas isso não tem muita importância para nós. O importante é o significado moral. O pobre de espírito, meus irmãos, é o humilde. É aquele que sofre, é aquele que está quebrantado, é aquele que se reconhece que não é superior a ninguém, é aquele que aceita as reveses da vida, são os sofredores. Eu busquei no dicionário, nosso dicionário, só para a gente se centrar um pouquinho, o significado da palavra humildade. Humildade, segundo o dicionário, é aquela virtude que consiste no conhecimento das nossas próprias limitações e das nossas debilidades. É um dos conceitos de humildade que está no dicionário, ou seja, é uma virtude que consiste em que a gente conheça ou reconheça em nós as nossas limitações e as nossas debilidades, que não somos em nenhum momento superiores a ninguém. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os quebrantados, os abatidos, porque deles é o reino dos céus. E o que é preciso entender por pobres de espírito? Essa afirmação, às vezes, ela é muito mal compreendida. Muitas vezes a gente acha até que está ofendendo alguém e fala assim: ai, fulano é um pobre de espírito, um miserável, pensando que estamos ofendendo, sem entender que, na verdade, a pobreza de espírito que Jesus fala no Evangelho é essa virtude. Pobreza de espírito, meus irmãos, não quer dizer pobreza material, não quer dizer pobreza na maneira de falar, de vestir, de onde a pessoa vive. Não tem nada a ver com essas coisas materiais. Pobreza de espírito é justamente essa virtude que abre caminho para todas as outras. Por isso Jesus inicia as bem-aventuranças com ela. Bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes daqueles que não se sentem superior às outras pessoas, que não trazem dentro de si o orgulho,
que é, junto com o egoísmo, segundo o Evangelho de Jesus, as maiores chagas da humanidade. Porque o orgulhoso, ele é exatamente o oposto ao pobre de espírito. O orgulhoso, ele é aquele que se sente superior a todos os demais. Ele acha que ele é melhor que todo mundo. Ele acha que só ele que está certo. Ele acha que tudo gira em torno dele. Ele não aceita ser chamado a atenção. Já a humildade é o contrário. Essa pessoa tranquila, essa pessoa que busca vivenciar dia a dia os ensinos de Jesus e que não tem nada a ver com a roupa que ela está usando ou com os bens materiais que ela possui. Nós sabemos, meus irmãos, que existem muitas pessoas pobres, materialmente falando, que são orgulhosas, que estão cheias de vaidade, de orgulho, de egoísmo. E também existem pessoas ricas, afortunadas materialmente falando, que são humildes, que são serenas, que estão buscando o caminho do bem, que estão se esforçando para ser pessoas melhores, que estão utilizando a riqueza para beneficiar o próximo, beneficiar a comunidade em que vivemos. Então, não vamos vincular pobre de espírito com pobreza material, com andar mal vestido, com ser mendigo, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. O pobre de espírito é o rico em humildade. Essa virtude maravilhosa que nos aproxima de Deus. E o nosso irmão Emmanuel, ele tem uma definição de humildade que eu acho maravilhosa. Eu me sinto encantada quando eu leio essa definição, porque eu acho que ela vem de encontro àquilo que nós espíritas buscamos. Nós temos essa definição que falamos do dicionário, que está correta, mas temos uma definição linda de Emmanuel, que ele nos traz no livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 24. E ele diz o seguinte, que humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Eu vou repetir. Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Ser pobre de espírito é ser humilde. É nos reconhecer pequenos diante da grandeza do nosso Criador. É entendermos que somos todos irmãos, que somos iguais, que estamos caminhando juntos, que não somos melhores nem piores que ninguém, que ocupamos um papel na vida, na sociedade, e que estamos aqui para multiplicar, para ser multiplicadores do amor do Cristo. Então, meus irmãos, essa definição de Emmanuel, para mim, é espetacular. Reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo que Deus construiu para cada um de nós. Lembrando que Jesus já falava no Evangelho que na casa do Pai
existem muitas moradas, nós vivemos em uma e já estamos nos preparando nesse momento de transição para que essa morada seja um lugar melhor, onde espíritos comprometidos com o bem, com o amor, com as ensinanças de Jesus, vão trabalhar nesse processo de multiplicação dos pães, de multiplicação do amor de Jesus entre toda a humanidade. Bem-aventurados, sim, os pobres de espírito, felizes os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes, felizes os que passam pela porta estreita. E eu gostaria de encerrar deixando para nossa reflexão uma historinha muito linda que está nesse livrinho aqui maravilhoso que eu adoro, que é a Boa Nova. Bom, ele está em espanhol, não tem problema, mas é a Boa Nova. Boa nova quer dizer boa notícia. Eu particularmente considero esse livro uma das pérolas do Evangelho de Jesus, porque traz de volta para nós o cristianismo. As histórias que passava com Jesus, com seus apóstolos, com Maria de Magdala, com tantos personagens, criaturas que mudaram a história da nossa humanidade. Então, o livro Boa Nova, ele traz Jesus de volta para nossa casa, para o nosso coração, para a nossa vida. E tem uma lição muito bonita, justamente, que é o capítulo 11, que chama o Sermão do Monte. Não poderia deixar de ser. Onde o apóstolo Levi, aqui conta que o apóstolo Levi um dia, ele recebeu na casa dele 3 pessoas que pediram uma entrevista com ele para falar sobre Jesus, porque eles queriam colaborar na obra do Cristo. Então chega, para falar com Levi, 3 pobres, miseráveis, desgraçados. 3 pessoas completamente cheias de problemas. Um era aleijado, o outro tinha problemas com a família, ou seja, eram pessoas miseráveis e que não tinha no pensamento do apóstolo naquele momento condições de servir ao Cristo. Então Levi olhou para os 3 assim, em plano, o que esse povo está fazendo aqui, Ele não disse isso não, mas mais ou menos assim. E ele diz assim para os 3, que poderia realizar você, Lisandro? Como você é aleijado? E tu, Áquila? Tu não foi abandonado pela sua própria família? Baixo o peso de sérias acusações? E você, Passos? Acaso poderias edificar algo nas condições atuais que você tem? Ou seja, vocês não servem para nada. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Que Jesus necessitava de pessoas mais cultas, Jesus necessitava de doutores da lei, de pessoas com mais posses. E aí ele vai contar para Jesus, todo eufórico: olha, Jesus, hoje 3 pessoas me visitaram e passou isso. E Jesus ficou olhando assim para ele, nos olhos dele. Ele pensou que Jesus ia achar lindo aquilo, E Jesus responde para ele assim:
Eu vou ler para ser fiel ao que está aqui no texto. Não, diz assim, Jesus fixou os olhos no discípulo com um profundo desvelo e disse com bondade, dando uma palmadinha no ombro de Levi: não obstante, Levi, temos que amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Olha o que Jesus diz: os vencidos do mundo, os pobres de espírito, os humildes, os quebrantados. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser uma divina mensagem para eles, os tristes, os deserdados, na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. É nas derrotas da sorte que as criaturas escutam mais alto a voz de Deus. Ou seja, é quando a gente mais tem problema, quando a gente passa uma dor, uma perca, uma enfermidade, é que nós escutamos mais alto a voz de Deus. As criaturas escutam a voz de Deus. E Jesus termina buscando aos oprimidos, aos afligidos, aos caluniados, aos humildes. Nós nos sentimos tão unidos ao céu e às suas esperanças, que reconhecemos numa tranquila coragem o sublime reflexo da presença de nosso Pai nesses espíritos. Ou seja, meus irmãos, Jesus dizia que sentia a presença de Deus na presença desses irmãos bem-aventurados, humildes e pobres de coração. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. E eu gostaria de deixar aqui um beijo muito carinhoso no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.